Fala pessoal, tudo beleza? Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a introdução à fotografia, vou fazer um resumão daquilo tudo que envolve fotografia. Na verdade, mais assim, vou focar no pilar da fotografia. Então roda a vinheta e vamos lá! Então vamos iniciar falando um pouco sobre o ISO. O que é o ISO? O ISO ele é, na verdade, uma forma que determina a sensibilidade da luz do sensor. Em alguns locais, quando você for dar uma estudada, você vai ver velocidade do ISO. O que isso quer dizer? Significa o quão rápido o seu sensor vai ser sensível à luz, certo? Então, vindo para cá, tem assim, ó, uma definição que eu coloquei. Determina a sensibilidade do sensor e, consequência também, um maior ISO implica em um maior brilho. Só que esse brilho ele é digital. O que significa isso? Que não é uma luz real que está aumentando a luminosidade da sua foto, é uma luz digital. E isso implica num aumento do ruído na sua foto. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui a mesma foto sendo tirada do ISO 200 até chegar no ISO 16.000, certo? Então, se você observar nessa primeira foto, eu usei a configuração igual para todos, só mudando o ISO. Então, foi f2.8, que a gente vai ver o que é isso, a abertura. A velocidade 1/60, também vamos ver direitinho o que é isso. E aqui a distância focal 24mm, que é a lente que eu estou usando, inclusive, agora para gravar. Então, nessa primeira foto que eu usei aqui, o ISO 200, a gente nem consegue enxergar o motivo da foto, né? Então, tá tudo preto. Então, eu fui aumentando o ISO, aqui no 320 também não dá para enxergar, no 500 começa a aparecer alguma coisa aqui, no 1000 já dá para ter uma noção do que é que está tratando na foto, 1600 a gente já começa a enxergar bem melhor, 2500 a foto já está visível, 4000 a foto já está razoavelmente boa, 8000 o ISO já está bem alto, mas ele já está permitindo para a gente entender muito bem o que é, e 16.000 que é o ISO máximo da minha câmera, tá aqui a foto com a luminosidade um pouco melhor. Só que como eu falei a vocês, o ISO é uma forma de aumentar a luminosidade da fotografia de forma digital. E, como eu falei a vocês, existe um contra, não é tão fácil assim, é só aumentar o ISO que eu vou chegar ao que eu desejo. Quando você aumenta o ISO, você vai ter um aumento no ruído, então isso que eu vou mostrar a vocês agora. Então, ó, se a gente der uma olhada aqui, eu tenho uma foto com ISO 2500 e a foto com ISO 16.000. Se você olhar na foto pequenininha assim, eu coloquei aqui na apresentação a foto no formato JPEG, que já é uma foto processada. Então, no processamento da própria câmera, a câmera já diminui um pouco o ruído. Então, eu bati um print da tela abrindo o RAW da câmera, que é o RAW, é o arquivo bruto da câmera, sem processamento. Então, peguei essa foto e coloquei ela aqui em dois formatos, né? Com o ISO 2500 e outro com o ISO 16.000. E eu vou dar um zoom agora para vocês poderem entender. Olha aqui o ISO 2500. Então, tem um determinado ruído, tem um pouco ruído, não é tão grande assim, não é tão elevado. Mas se a gente for olhar aqui no 16.000, percebam a quantidade de ruído que tem. Então, principalmente nas partes escuras, a gente vai ver aqui que o ruído está muito alto. Nessas partes aqui, o ruído está muito elevado. Então isso aí pode assim, deixar que sua foto não fique muito boa, fique desagradável. Essa quantidade de ruído, ela vai variar de câmera para câmera. Você pode ter uma ideia, você pega um celular com, sei lá, um celular top de linha e um celular mais de entrada. Se você bater a foto na mesma condição de luz, com a mesma configuração, o celular top de linha ele vai ter uma foto melhor, porque não só devido à lente e a abertura da lente, mas também pelo processamento. Então, se você pegar uma câmera que tem uma câmerazinha de entrada, uma câmera profissional, como uma full frame, que já tem o quadro completo, como a gente chama. Essa câmera full frame, ela tem um sensor maior que vai aceitar a entrada de mais luz e também geralmente um processamento melhor. Só mostrando aí que o ISO 16.000 já fica, para mim essa foto aí já não está legal. Então vamos avançar. É interessante que o ISO ele vem da câmera analógica, né? Que a câmera analógica ela possuía ISOs específicos para cada situação, porque diferentemente da câmera digital, a câmera analógica você não tinha essa opção de mudar o ISO. Então o que era mudado? Na verdade, era o filme, e cada filme possuía um ISO específico.
Eu coloquei aqui esses 3 exemplos, filmes específicos para cada situação. Já nas câmeras digitais, a gente tem uma forma de mudar só mexendo no botão. Então, nesse exemplo aqui, ó, nessa câmera está mostrado aí conforme essa aqui, ISO 3200, que foi uma foto aí da minha própria câmera. Tá? Seguindo aqui, vamos para a velocidade do obturador. Às vezes as pessoas não entendem o que é essa velocidade do obturador e qual a consequência dessa velocidade do obturador na câmera. Tá? Essa velocidade, vou até voltar uma imagem aqui, a velocidade está representada aqui sempre dessa forma, 1 barra alguma coisa, ou simplesmente por os 2 pontinhos lá em cima, que significa os segundos, certo? Então, voltando, avançando um pouquinho aqui, a gente tem que é a velocidade do obturador. Para a gente entender o que é a velocidade do obturador, tem que entender primeiro o que é o obturador, certo? O obturador é um dispositivo da câmera que determina por quanto tempo o filme, na verdade, o sensor da câmera, será exposto à luz. No caso, o obturador, ele vai ser aberto com o botão de acionamento, certo? Quando você clica, né, geralmente nas câmeras digitais, as DSLRs, ela tem um meio clique, no meio clique você foca e o clique até o final você faz a foto. O obturador ele vai ser disparado quando você aciona o botão até o final. Então eu vou mostrar aqui um vídeo do YouTube como é que é esse disparo, esse acionamento do obturador. Só para a gente ter uma noção e entender melhor o que é. Então, perceba aí, o obturador ele tem um tempo para ele abrir e fechar. Ele abre e fecha. Detalhe, o obturador é na câmera, não é na lente, o obturador na câmera. Então, o obturador ele faz isso, ele abre, deixa a luz entrar e depois fecha. Então, a câmera fica exposta, o seu sensor da câmera fica exposto à luz por um determinado tempo. Pronto, avançando aqui. Então, quais são as consequências de uma velocidade alta ou velocidade baixa? Em velocidades altas, a gente consegue congelar os movimentos. Em contrapartida, a gente vai ter menos luz entrando na câmera. Então, se eu quiser fazer uma foto, sei lá, de uma pessoa pulando e congelar cada movimento da pessoa, é interessante que seja num local, num ambiente com muita luz. Então, tipo meio-dia, então 3 horas da tarde, uma coisa bem assim pela manhã. A pessoa tem que estar com muito sol para você poder botar a velocidade, sei lá, 1/4000, por exemplo. A velocidade do obturador é definida através de 1 barra alguma coisa. Esse 1 barra significa uma fração de tempo que o obturador vai ficar aberto, conforme a gente viu ali na animação, no vídeo que foi mostrado aqui em slow motion. Então, como é que funciona isso? Se você parar para pensar, se o obturador ficar aberto 2 segundos, vai entrar mais ou menos luz? Com certeza vai entrar mais luz, porque se o obturador ficar aberto muito tempo, o sensor vai ficar exposto à luz por mais tempo. Então, inclusive, até aí que entra aquela técnica da longa exposição, né? Que é o light paint, né? A pessoa desenhar com a luz, onde você faz rastros, sei lá, você pega o celular, mexe, deixa a câmera com um tempo de exposição bem longo e faz o desenho lá mexendo com a luz do celular e fica marcado no sensor da câmera. Ou aquela típica foto das luzes dos carros também, que a pessoa deixa a câmera no tripé e faz tudo isso. Certo? Então, nesse tipo de fotografia, o obturador fica aberto por um período prolongado e a câmera fica captando a luz, o sensor fica captando a luz e depois disso, todo o rastro do que aconteceu vai ficar registrado na sua fotografia. Como eu vou colocar uma imagem aqui para vocês verem. Saindo aí da velocidade do obturador, a gente vai para a abertura do diafragma. Tá? Essa abertura do diafragma, ela é uma coisa que não é mais na câmera, já é na lente, certo? E se vocês observarem aqui, às vezes isso gera uma confusão muito grande na pessoa, principalmente quem está iniciando. Por quê? Porque a gente vê um F barra e um número. E esse número, quanto menor, maior a abertura. Então já gera uma confusão, porque o menor gera uma maior abertura. Então se você pegar uma lente que é, por exemplo, essa que eu estou filmando aqui é uma 24mm f2.8. Então seria com essa abertura aqui. Se eu começar a fechar a lente, ó, eu vou chegar lá no f22, por exemplo. Então se a gente parar para pensar, ó, como é a entrada de luz quando a nossa fotografia está sendo feita com uma grande abertura? A entrada de luz vai ser maior, porque se a abertura é maior, entra mais luz. É só você imaginar uma porta. Uma porta, quando ela está fechada, não entra nenhuma luz, quando ela está aberta, entra
muita luz. Então, se a porta está aberta pela metade da luz, a porta totalmente aberta, vai entrar a luz total daquele ambiente. Então, a entrada de luz, ela vai diminuindo conforme você fecha a abertura da lente. Em contrapartida, a gente vai ter aqui a profundidade de campo. O que é essa profundidade de campo? Significa que se você tem, como está aqui exemplificado, sei lá, tenho 5 pessoas. Se eu tenho uma pequena profundidade de campo, eu vou estar focando só num campo pequenininho. Se eu tenho uma grande profundidade de campo, significa que eu vou focar numa área maior. Então, você imagina a fotografia sendo vista a partir dessa pessoa. Então, quando eu tenho uma profundidade de campo pequena, eu foco numa linha pequena, numa região pequenininha. Conforme eu vou aumentando a minha profundidade de campo, eu vou focando numa profundidade maior. E quando eu vou fechando mais a minha abertura da lente, eu vou tendo uma maior profundidade de campo. Então, quais são as implicações, o que é que a gente tem aí de consequência nisso? Se você quer, por exemplo, aquela fotografia com fundo borrado, é interessante que você use f1.2, f1.4, 1.8, 2.8. Então, essas lentes normalmente são mais caras, né? Inclusive, para Canon, a lente mais em conta, mais barata que existe com abertura 1.8 é a 50mm, que é a famosa cinquentinha, né? Quando a pessoa começa a fotografar, vem com a 1855 geralmente na lente do kit, já compra logo a 50mm para poder ter aquele desfoque atrás, que é bem interessante, e também você consegue ter o efeito bokeh bem forte. Então aí, para você ter esses retratos, né, com o fundo desfocado, você usa grandes aberturas, ou seja, esse número é pequeno, é f2.8, e para você ter um campo grande focado, ou seja, uma grande profundidade de campo, você vai fechar mais a sua lente. Quais são as situações em que é interessante você fechar para focar numa maior região? Por exemplo, quando você vai fazer fotografia de paisagem, você vai fazer fotografia de uma serra com pôr do sol, você quer que foque tudo, então você vai usar aí uma pequena abertura, então F, sei lá, 11, 16, 22, por exemplo. Então vamos fazer agora um rápido resumo de tudo que a gente viu. Se você tem aberturas grandes, você tem uma menor profundidade de campo, conforme você fecha a sua lente, você vai ter uma maior profundidade de campo, em contrapartida entra menos luz porque a sua lente está mais fechada. Se você tem maiores velocidades, você consegue congelar mais o movimento, então a velocidade 1/1000, então 1.000 avos no segundo, então é 1 milésimo de segundo. O tempo que o obturador faz esse movimento aqui é 1 milésimo de segundo. Então quando você faz isso aqui, ó, você tem um movimento mais congelado, conforme você vai diminuindo a velocidade, você tem um movimento mais borrado. E aqui em relação ao ISO, como é a questão do ISO? Se você tem ISOs menores, você tem menos ruído, foto mais escura também. Conforme você vai aumentando o ISO da sua fotografia, você vai tendo mais ruído, em compensação a sua foto ela fica também mais clara, como já falei, só que é uma claridade, uma luminosidade digital, o que não é muito interessante para a sua fotografia. Então pessoal, agradeço a você que assistiu até aqui, espero ter ajudado você na fotografia. Peço encarecidamente que você se inscreva no meu canal para ajudar, comenta aqui embaixo o que você acha que eu poderia falar no próximo vídeo e queria também que você me ajudasse se inscrevendo no canal, clicando aqui no sininho, dando like no vídeo, comentando, falando tudo aqui e também me seguisse lá no Instagram, que é o Marques Cruz, vou colocar aqui o @MarquesCruz. Então, agradeço você que assistiu até aqui e até a próxima.